A paz do Senhor a todos, irmãos. Mais uma vez estamos aqui nessa semana para tratarmos da lição da Escola Bíblica Dominical de Adulto, a lição de número 5, que será ministrada dia 29 de janeiro de 2023. O tema dessa lição é o avivamento na vida da igreja. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Pois bem, para quem é assembleano, os assembleanos, somos pentecostais, né? Somos do movimento pentecostal que crê nos dons espirituais e no batismo com o Espírito Santo como evidência física, o falar em línguas estranhas. Uma curiosidade que eu vou deixar para os irmãos observar, que quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, os irmãos vão observar que a línguas estranhas eram línguas estrangeiras que eles falavam, tanto é que havia vários prosélitos do mundo todo ali reunidos na festa em Jerusalém para comemorar a Páscoa e o Pentecostes. Então estava ali gente do mundo todo, de várias línguas, vários idiomas, e cada um ouvia os apóstolos falar na sua língua, e foi isso que prendeu a atenção daquelas pessoas, daquela multidão que estava ali em Jerusalém, no templo, comemorando o Pentecostes. Hoje em dia, né, nós sabemos que o falar em línguas estranhas é a língua dos anjos, né, como o apóstolo Paulo disse. Mas eu queria deixar essa observação para que os irmãos estudem e aprofundem mais, para que você tenha aí algumas perguntas, alguma sugestão para deixar a aula mais interessante. É muito bom você despertar uma mente crítica para que haja exposição de ideias e assim venhamos a aprender muito mais. Bom, a introdução desta lição, que traz por tema o avivamento na vida da igreja, diz assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. A palavra-chave desta lição será vida, e vida significa tempo de existência, sinais vitais e biológicos e o funcionamento das coisas, tá? Então, a vida da igreja, como que funcionava? Funcionava através do Espírito Santo, do agir, do domínio do Espírito Santo sobre os crentes, os membros da igreja. E sabendo que a palavra paracleto, ou dínamos, está relacionada à pessoa do Espírito Santo. Então, ele entra na vida da igreja para produzir movimento, para produzir vida, para levar o povo a sair da inércia e a fazer a vontade de Deus e a obra de Deus e a pregar o reino de Deus, que é o objetivo principal: capacitar o crente com o Espírito Santo para que ele pregue as boas novas e também para que haja sinais, porque a pregação do evangelho tem que ser acompanhado com os sinais, porque Jesus disse: e estes sinais seguirão os que crê em meu nome. Então, a pregação genuína tem que ser acompanhada de sinais, para que as pessoas que não entregaram a sua vida a Cristo possam ver de maneira material a glória de Deus, o poder de Deus sendo manifestado e se rendam aos pés de Jesus.
reconhecendo como Senhor e Deus. Bom, o primeiro tópico diz assim: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Bom, o chamado abrangente de Jesus. Aqui vai falar sobre o chamado, né, que nós recebemos da parte de Cristo, o chamado que a igreja, como assim de modo geral, recebeu, que Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as que guardem todas essas coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 16 diz assim: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Bom, o segundo subtópico do primeiro tópico vai falar: a promessa é para todos os salvos. Bom, há uma condição. Quem pode receber o batismo no Espírito Santo? Somente aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, reconhecendo a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua alma, que passou pelo processo de arrependimento, que passou pelo processo da regeneração, que é operada pelo Espírito, e que já foi selado, né, com o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Então, eu não estou falando do batismo. O selo da promessa é a presença do Espírito na vida do crente. Isso não significa que ele é batizado no Espírito Santo, que é algo muito distinto. É a mesma coisa aquela questão da pessoa ser cheio do Espírito Santo e ser batizado. Então há uma diferença. Eu creio que, segundo as Escrituras, que quando a pessoa, o pecador, se rende a Cristo e confessa os seus pecados e aceita Jesus como Salvador, automaticamente, após aquela conversão, aquela pessoa passa a receber, a ser templo do Espírito Santo e recebe uma nova vida e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Bom, o terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim: o engano dos cessacionistas. O nome é até difícil, né? É uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Ou seja, essa corrente de pessoas que crê nesses cessacionistas, eles creem da seguinte forma, que o Pentecoste ali, o batismo no Espírito Santo, só foi para aquele povo, para os apóstolos, para a igreja primitiva e nada mais. E estão errados, porque até hoje, no decorrer da história da igreja, da dispensação da igreja ou da graça, o Espírito Santo é o principal agente que dá vida para a igreja, para o organismo, porque a igreja é um organismo vivo e também uma instituição. E como organismo vivo, para que esse organismo tenha vida, o Espírito Santo tem que estar atuante. E nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é para todos da dispensação da graça, até que Cristo venha nos buscar. Amém? Bom, o segundo tópico, aliás, diz assim: o dinamismo da igreja apostólica. O primeiro subtópico diz assim: a igreja nasce avivada. A igreja nasceu no fogo e ela permanecerá no fogo. E Cristo virá buscar uma igreja avivada. Você lembra da advertência que Jesus passou para a última igreja de Apocalipse, a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia? Tem nomes do que vive, mas está morta. Não é quente e nem frio, é morna. E sendo morna, vomitar-te-ei da minha boca. Oxalá foras quente ou frio. Então, a igreja que vai subir no arrebatamento, na segunda vinda de Cristo, será a igreja cheia do Espírito Santo. Será a igreja que está mergulhada nesse fogo do Espírito. O fogo do Espírito nós sabemos que é purificador e também é aquele que nos aquece, que nos capacita, que faz arder a chama do primeiro amor em nossos corações. Amém? O segundo subtópico do segundo tópico fala a igreja depois do Pentecoste. Foi totalmente diferente. Os irmãos sabem que antes da descida do Espírito Santo, os crentes estavam monótonos, com medo, preocupados,
com o que haveria de acontecer com as ameaças dos romanos, com as ameaças das autoridades espirituais da época, que no caso eram os saduceus, fariseus e toda outra grupo de pessoas que não queria que os discípulos propagassem o evangelho. Então, quando o Espírito Santo desceu e os crentes foram batizados ali no dia de Pentecostes, então houve uma mudança drástica, uma mudança enorme, porque eles receberam capacitação e ousadia para sair pregar o evangelho, mesmo sob ameaças ferrenhas dos inimigos de Deus, do povo de Deus, aliás. Bom, muito bem, o terceiro tópico diz assim: o ministério ungido para os dias atuais. O primeiro subtópico do terceiro tópico vai dizer na unção do Espírito Santo. Irmãos, somente na unção do Espírito Santo é que vamos fazer a obra de Deus da melhor maneira possível. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, acho que capítulo 15, Jesus disse que sem Ele não podemos fazer nada. E Ele, Cristo, se manifesta hoje na igreja através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não somente é representante de Cristo, mas é o próprio Deus que está atuando na nossa vida e que faz em nós templo da morada dele. Então, sem a graça, sem a unção do Espírito, não basta conhecimento humano, não basta uma boa oratória, não basta uma boa capacitação, uma boa teologia. Tem que ter a unção e a graça e a virtude do Espírito Santo, assim como atuava na pessoa de Cristo, no ministério terreno de Cristo. Você observa que ele pregava com virtude, as pessoas sentiam a virtude sair da vida dele. Bom, o segundo subtópico do terceiro tópico diz autenticado por Deus. Um ministério que é comprovado e autenticado por Deus é o ministério de uma pessoa que está nos domínio e cheio do Espírito Santo. Amém? O terceiro subtópico diz glorifica Cristo. Ou seja, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, que foi batizada com o Espírito Santo, ela vai ter a plena consciência que tudo quanto ela fizer é para glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. A pessoa que é guiada e cheia e foi batizada com o Espírito Santo, ela sabe que ela é apenas uma ferramenta, um canal, um instrumento a qual Deus usa para que a obra dele seja feita. Amém? A conclusão diz assim: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, como eu já acabei de dizer, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a Igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Então, meus irmãos, se você é pentecostal, se você crê nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo como evidência física de falar em línguas, se você dá lugar ao Espírito Santo, não fique assim se sentindo inferior, porque hoje em dia está aquela a mídia, né, as pessoas nas redes sociais ficam fazendo zombaria, ficam brincando, né, com o mover do Espírito Santo, fica zombando daqueles que crê no movimento pentecostal. Então, não fique triste, mas dê lugar ao Espírito Santo, amém? E seja cheio do Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, eu te aconselho, busque, porque essa promessa é para nós e para todos aqueles a qual o Senhor chamar. E você foi chamado por Cristo, amém? Deus te abençoe. Se você gostou desse esboço, dessa resenha desta aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, curte e até a próxima semana, o próximo vídeo da próxima lição. Deus te abençoe. Fique na paz.